Glória a Deus. Amém. Você pode se assentar. Eu perdi o pique aí, Sérgio, desculpa. Eu pensei que a gente ia adorar mais ainda. Foram 3 canções ou 4, Sérgio? Só 3 hoje. Ele saiu da liturgia, por isso. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 7. Quero compartilhar a palavra com você, que está em Juízes, capítulo de número 7. Irmãos, vocês estão vendo essas 2 cestas básicas aqui e essas Bíblias aqui, sim ou não? Estamos com um projeto para estar ofertando famílias antes do Natal, com alimentos e com Bíblia, tá? Os jovens vão distribuir. Então nós precisamos que você traga para a igreja, ainda essa semana, o início da outra semana, alimentos e Bíblia, para que a gente possa distribuir, amém? Vamos fazer a nossa parte, vamos abençoar a vida de alguém com o Evangelho, com a Bíblia, com o alimento espiritual e com o alimento também para o físico, amém? Eu quero desafiar você a trazer alguma coisa, traga um alimento. Se você não tiver tempo para comprar, deixe um dinheiro com o pastor Valdecir, ele vai providenciar a compra de alguns produtos. Se você for ao mercado, compre mais algumas coisas, coloque algumas coisas no carrinho, traga para a igreja, amém? Vamos abençoar? Então, faça parte também desse projeto, tá bom? Ainda estamos conversando, não conversei com o pastor Valdecir ainda a respeito do final do ano, se nós vamos fazer o culto da virada, né? Eu estou sendo pressionado a fazer, pastor, mas nós ainda vamos estar conversando, depois quarta-feira nós anunciamos, tá bom? Amém? Glória a Deus. Quem quer o culto da virada aqui, levanta a mão. Hã? Para que lado não virar? Vamos virar para o lado de 2015, pastor. Lado de Deus. Amém? Você encontrou Juízes. Você encontrou Juízes, capítulo de número 7. Vamos ler o texto de Juízes, capítulo número 7. De madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais, desça com eles à beira d'água e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, esse não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separa os que beberem água lambendo como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com 300 homens que lamberam a água, livrarei você e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300. E esses ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: levante-te e desça ao acampamento, pois vou entregá-los nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo pura, e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se
instalado no vale, e eram numerosos como nuvem de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ele tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus, voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Dividiu os 300 homens entre 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios, com tochas dentro. E ele lhes disse: observem-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem pelo Senhor e pelo Gideão. Gideão e seus 100 homens que o acompanhavam chegaram ao posto avançado do acampamento pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Então tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham na mão. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. E cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento. E todos os midianitas fugiram correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez com que todo o acampamento dos homens se voltassem um contra os outros com as suas espadas. Mas muitos fugiram para Bet-sita, na direção de Zereia, até a fronteira de Abel-Meloá, perto de Tabate. Os israelitas de Naftali, de Aser e todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensagens a todos os montes de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas e cerquem as águas do Jordão à frente deles, até Beta-Bará. Amém? Esse trecho da Bíblia já inspirou até filmes. Tem um filme, não sei se produzido por Hollywood, que fala dos 300 valentes, dos 300 guerreiros. Esse trecho é muito conhecido na Bíblia e fala de uma grande vitória de um grande homem de Deus, chamado Gideão. Um homem que, assim como eu e você, ele, num período da sua vida, estava acovardado, estava com medo, estava triste, estava com o coração amargurado. Se você ler um pouquinho antes a história de Gideão, você vai ver que quando Deus chamou Gideão, o Zé Ernesto pregou isso esses dias aqui, ele estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. Por que ele estava malhando trigo nesse tanque? Porque esses midianitas, esses povos que a Bíblia fala aqui, eles estavam oprimindo Israel. E os midianitas vinham na época da colheita e roubavam toda a colheita de Israel. Então Gideão, para sustentar a sua família, para sustentar os seus filhos, a sua esposa, talvez o seu pai, ele resolveu malhar o trigo, ele resolveu bater o trigo. Antigamente não existia colheitadeira, então eles colhiam o trigo e batiam para que a semente saísse da espiga. Então ele estava malhando esse trigo dentro de um tanque de prensar uvas, porque provavelmente quando os inimigos viessem, ele estava muito bem escondido e talvez ninguém iria procurar naquele tanque, porque não era a época de uva, era a época de trigo. E ele fazendo isso para sustentar a sua família. Um dia, Deus resolve intervir na história de Israel. E Deus ouve o clamor de Israel. E Deus então procura sobre a terra alguém que possa libertar Israel. E ele vê Gideão naquele tanque, malhando trigo. Um homem que desenvolveu uma estratégia, mas que não tinha coragem de mudar a realidade que estava à sua volta. Somente a realidade da sua família. E Deus olha para aquele homem, envia um anjo.
Alguns teólogos dizem que é uma teofania, que é a presença de Deus em forma de anjo, que é o próprio Jesus, que vai ali naquele lugar, que se manifesta a Gideão. Mas o fato é que a Bíblia diz que alguns anjos procuraram Gideão, ou um anjo, e chega para Gideão e fala: Gideão, Deus te escolheu, você é forte, você é valoroso, você é valente, você é guerreiro. E Gideão, assim como eu e você, a gente se comporta assim diante de Deus muitas vezes. E Gideão falou assim: Deus, mas se o Senhor é conosco, se o Senhor é Deus, e se o Senhor realmente é o nosso Deus, é o nosso libertador, se o Senhor é um Deus conosco, por que está acontecendo tudo isso? E Deus fala: não, Gideão, vai na sua força, que com a sua força eu vou te usar para que você liberte Israel. E Gideão, acovardado, com medo, tenta relutar, tenta desistir do chamado, tenta dizer para Deus que não tinha condições, e ele diz assim: Senhor, mas eu não sou nada, eu não sou ninguém. E ele usa até a genealogia dele, ele fala: olha, Senhor, a minha tribo é a menor de Israel, e a minha família é uma das menores da tribo. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou um homem amedrontado, eu sou um homem que está aqui simplesmente sustentando a família, eu sou um homem que a minha família não tem expressão na sociedade. E Deus olha para ele e fala: Gideão, você é corajoso, você é valoroso, você é forte, vai, que com a sua força você vai destruir esses inimigos. Agora vamos analisar aqui a situação já mais à frente, no texto que a gente leu. Sabe qual que era a realidade, irmãos, de Israel? 135 mil guerreiros midianitas e 32 mil guerreiros israelitas. 135 mil de um lado, oprimindo Israel, e 32 mil do lado de Gideão. Impossível, porque não existia na época um poder bélico, não existia míssil, não existia tanque, eram homens. Então quem tinha mais homens dominava a guerra, quem tinha menos homens perdia a guerra. Então Gideão, ele se depara com uma situação que não tem como ele vencer. Um soldado de Gideão precisava matar 4 ou 5 soldados inimigos para que eles pudessem vencer a guerra. Isso era muito difícil naquela época, de um exército tão pequeno conseguir subjugar um exército tão grande. E aí eu quero dar uma pausa para a gente refletir em algumas coisas. A gente leu o texto e a gente viu que Gideão conseguiu obter essa grande vitória, né? Nós vimos no final, amém? Você viu que Deus deu a vitória a ele. É que a gente é muito matemático quando a gente está na presença de Deus. A gente é muito racional quando a gente está na presença de Deus, né? A gente faz cálculo, a gente faz conta, a gente é muito razão, e a gente esquece que Deus, ele não se limita a isso, ele não se limita a dados, a estatísticas, a números. Às vezes nós deixamos de enfrentar algumas batalhas, deixamos de travar algumas batalhas, às vezes a gente deixa de crescer em alguma área da nossa vida, porque a gente é muito racional. Eu quero dizer uma coisa para você: se Deus enviar você, se Deus falar para você ir, se Deus falar assim, olha, vai, você não deve parar para fazer conta, porque se você parar para fazer conta, você não vai. Dificilmente você vai. Então, na matemática de Deus, funciona mais ou menos assim: 135 mil contra 20 mil. Deus pode dar a vitória, porque 20 mil homens mais Deus é suficiente para derrotar 135 mil, amém? Só que como Deus queria provar para Gideão e para Israel que Ele é Deus, Ele não parou aí. Deus continua ministrando na vida de Gideão. E Deus fala assim: Gideão, você tem 32 mil homens. Pede para aqueles que estiverem tremendo de medo,
para irem embora. Veja bem, não são os medrosos, porque todos estavam com medo. Mas ele fala assim, pede para aqueles que estão tremendo de medo, para eles irem embora. Os que estiver mais ou menos com medo, e você vê na frente que Gideão também estava com medo, você pede para aqueles que estão tremendo de medo irem embora, que eu não quero eles. Então, sobram 20 mil homens. E aí Deus dá uma olhada para Gideão e fala, bom, ainda tem 20 mil homens. Então agora você faz o seguinte, você manda eles lá para o riacho, para que lá no riacho, você fala para eles beberem água. Aqueles que se ajoelharem para beber, você manda embora. Aqueles que pegarem a água com a mão e trouxerem até a boca, você segura eles. Por quê? Porque os que se ajoelham para beber água não são guerreiros. Porque eles ficam desatentos. Um guerreiro, quando ele traz a água para beber, ele olha à sua volta, ele está atento, ele fica percebendo o que está acontecendo do seu lado, porque ele está na guerra. Aquele que se ajoelha para beber, ele provavelmente é um soldado desatento. É uma pessoa que não percebe o que está acontecendo. Então, somente 300 homens trazem a água até a boca para beber. Os outros se ajoelham. E aí Deus fala assim para Gideão, Gideão, dispensa esses que se ajoelharam. E sobraram apenas 300 homens para derrotar um exército de 135 mil homens. Se você perceber a Bíblia, você olhar a Bíblia atentamente e ler ela de Gênesis até Apocalipse, você vai ver que Deus é um Deus que faz a diferença justamente nessas horas. Nessas horas em que a nossa matemática não funciona mais, na hora em que os nossos cálculos não funcionam, na hora que você olha para dentro da sua vida, talvez, da sua casa, para o seu casamento, para a vida dos seus filhos, ou para a sua realidade financeira, ou para dentro, né, da sua empresa, ou sei lá onde, quando você olha, e a razão diz para você que não tem mais jeito. A razão fala para você que não tem como. A razão fala para você que a saúde não tem como melhorar, que o casamento não tem como ser restaurado, que a vida financeira já era. É nessas horas que Deus faz a diferença. Porque nós não temos mais aonde nos agarrar. E Deus falou isso, falou assim, dispensa, porque senão Israel ainda vai falar que os nossos soldados eram mais fortes, por isso que vencemos. Não vão dar a glória a Deus. O que nós precisamos então, olhando para esse texto? Só de uma estratégia. Gideão só precisou de uma estratégia para vencer aquele exército todo, dada por Deus, creio. A história diz, não é bíblico, que esse povo, os midianitas, eles tinham uma superstição, e eles acreditavam que os mortos voltavam à vida com a cabeça de fogo, e vinham para se vingar dos vivos, porque eles tinham inveja dos vivos, porque eles estavam vivos, eles, tipo zumbi, eles voltavam à vida com a cabeça de fogo e matavam os vivos, em uma determinada época do ano, em um determinado horário. E olha a estratégia de Gideão, ele lembrou que o povo inimigo tinha essa superstição, por isso ele falou, escondam a tocha nos jarros, ela não vai clarear, vocês vêm com as trombetas escondidas, e quando chegarem perto, quebrem o jarro, coloquem a tocha sobre a cabeça, em frente à face, e gritem, e toquem a trombeta. O que aconteceu? Foi depois da meia-noite. Por que foi depois da meia-noite? Porque a superstição dizia que era depois da meia-noite que aconteciam essas coisas. Gideão foi muito esperto, e ele assustou os midianitas com a própria superstição deles. O que aconteceu? Quando esse fato aconteceu, os inimigos imaginaram, são os mortos que estão vindo nos capturar, nos pegar, e começaram a se debater, e aí um começou a matar o outro, porque no escuro, imagina uma noite de lua nova, escuro, e um começou a matar o outro, e começaram a fugir, começaram a se perder. Uma estratégia. Deus vai dar uma estratégia para você, amém? Você só precisa de uma estratégia. Sabe
aquela estratégia que Deus dá para você restaurar a sua vida? Ele dá, David. Ele dá uma estratégia. Deus é um Deus estrategista, amém? Ele vai dar para você, nós só precisamos ser sensíveis àquilo que Deus quer fazer. Que às vezes a nossa visão, irmãos, a nossa visão ela é seletiva. Nós olhamos aquilo que nós queremos enxergar. Mas nós, como temos o Espírito Santo de Deus, precisamos às vezes dar uma recuada e começar a olhar de uma maneira mais abrangente, de uma maneira diferente daquilo que nós estamos encarando, daquilo que nós estamos olhando, e aí Deus vai nos dar uma estratégia para nós vencermos, para nós sermos vitoriosos, amém? Terceira coisa, irmãos, Deus, Ele não apenas revelou a sua vontade a Gideão, mas Ele também ajudou Gideão a acreditar nisso. Se você ler um pouquinho antes, você vai ver que Gideão tem dúvidas. E ele faz uma prova com Deus. Ele fala: Deus, então se o Senhor é comigo, eu vou colocar um novelo de lã aqui fora. E vou ver no outro dia de manhã, vai ter orvalho em cima do novelo, uma coisa assim. Em cima do novelo e fora não. E aí quando ele chegou no outro dia cedo, estava exatamente do jeito que ele pediu. E aí ele disse: Deus, eu ainda não estou convencido. Se o Senhor está comigo mesmo, vamos fazer o seguinte: eu vou colocar o novelo amanhã, vai acontecer o contrário. O sereno vai estar do lado de fora e o novelo vai estar seco. Exatamente como ele pediu, Deus fez. Deus não apenas chamou, mas Deus ajudou Gideão a acreditar no seu chamado. E mesmo assim Gideão continuou com medo, assim como nós muitas vezes. Às vezes Deus nos dá uma direção, nos mostra um caminho, e nós pedimos provas a Deus. Não é errado, mas Gideão pediu essas duas provas a Deus, Deus deu as duas provas e continuou com medo. E aí Deus chega para Gideão no verso de número 13 ao 15, e aí, se não me engano, e aí Deus pede a ele que ele desça lá no acampamento dos midianitas e ouça uma conversa que eles estão tendo. E Deus fala assim: Gideão, se você ainda estiver com medo, desça lá e você vai ter a prova de que eu estou com você e eu vou te dar a vitória. Sabe o que aconteceu? Gideão ainda estava com medo. Irmãos, medo é normal. É normal. Gideão teve medo, estava com medo. É normal. O medo, ele é um mecanismo de defesa que Deus colocou dentro de nós, porque se nós não tivermos medo, né, a gente morre antes do dia determinado por Deus, porque o medo é um mecanismo de defesa. Mas a diferença entre um covarde e um corajoso é que o corajoso ele enfrenta os seus medos e o covarde para diante dos medos. Gideão era corajoso, mas estava com medo. Você tem medo? Você tem medo de enfrentar algumas situações? Tem medo, sim ou não? É normal. Agora, o que não é normal é você parar diante do medo. Gideão não parou. Ele enfrentou. Ele foi e venceu. Amém? Jesus está na sua vida, sim ou não? A graça de Deus está sobre a sua vida, sim ou não? Se a graça de Deus estiver sobre a sua vida, ela vai conduzir você, assim como ela conduziu Gideão. Gideão vivia na época da lei, mas a lei, ela não exclui a graça. A graça existia na época da lei. Hoje nós vivemos o período da graça, não mais da lei. Mas a graça já existia na época de Gideão, e a graça conduziu Gideão a essa vitória. E a graça de Deus que está sobre a sua vida vai conduzir você e a sua família e a sua vida dentro do propósito que Deus tem para você. Se você ficar atento, se você buscar a presença de Deus, se você ficar alinhado à vontade de Deus, a graça de Deus vai te conduzir em vitória para que você possa viver dentro do propósito que Deus tem para você nessa terra. E não vai haver uma perda na sua vida. Uma perda. Assim como na vida de Gideão não houve perdas. Mas uma coisa vai acontecer.
mesmo a graça te conduzindo, ela vai conduzir você a lugares de luta, de instabilidade, a lugares de medo. A graça de Deus, ela não diminui as lutas na sua vida. A graça de Deus, ela te tira, ao contrário. A graça de Deus tira você de um lugar de estabilidade e coloca você em um terreno instável. A graça de Deus, ela tira você do comodismo e coloca você para batalhar. A graça de Deus, ela tira você de uma zona de conforto e coloca você em uma situação difícil. A graça de Deus. A graça de Deus fez isso com Gideão. Gideão estava lá malhando seu trigo, estava sustentando a sua família. A graça de Deus tirou Gideão daquela situação que aparentemente era mais segura para colocar à frente de uma batalha com 300 homens contra 135.000. A graça de Deus, ela tira você de uma situação de conforto e coloca você dentro de uma batalha. Amém? Quem ainda quer a graça de Deus? A graça de Deus faz isso, irmãos. A graça de Deus, ela sempre vai conduzir você a lugares aonde a sua fé vai ser provada. A graça de Deus, vocês sabem o que é graça, sim ou não? Quando você vai comprar alguma coisa e alguém fala assim, não, é de graça, significa que você não precisa pagar, amém? A graça de Deus é muito mais que isso. A graça de Deus é um favor imerecido. É um favor imerecido. A situação do homem era a seguinte: o homem era pecador e merecia morrer. Sobre ele existia uma condenação, morte eterna, por causa do pecado de Adão, morte eterna. O Halisson merece a morte, ele está com uma sentença de morte sobre a vida dele, está condenado e vai morrer. E aí Deus chega, olha para o Halisson e enche ele da graça. E diz assim, você merece morrer, você está condenado, mas pela graça eu vou liberar você dessa condenação. Isso é graça de Deus. É um favor imerecido. Aí o Halisson vai perguntar assim, para a pessoa que está liberando ele, mas eu não mereço. Aí a pessoa vai dizer assim, exatamente, é por isso que é graça, porque você não merece, é favor imerecido. Nós não merecemos a salvação, amém? É graça de Deus sobre as nossas vidas. A graça de Deus, ela vai conduzir você sempre, sempre, para que a sua fé seja provada. Você já teve momentos na sua vida em que parecia estar tudo muito bem, tudo muito tranquilo, tudo muito calmo, e de repente vem um obstáculo sobre a sua vida, vem algo sobre a sua vida, e que requer de você uma atitude, uma decisão, e é um momento extremo de fé, um momento extremo, onde você tem que tomar uma decisão em Deus, onde você precisa se posicionar, buscar a vontade de Deus, e dar um passo de fé. É a graça de Deus que está conduzindo você. Não adianta você repreender o capeta, não adianta você pedir para a muralha cair, não adianta você, sabe? É a graça de Deus que te conduz. A graça de Deus conduziu Jesus ao deserto para ser provado. Foi o Espírito que tirou Jesus e colocou Jesus no deserto para ser provado, a graça de Deus. E a graça de Deus vai levar você a lugares onde a sua fé vai ser provada. Onde você olha e fala assim, não tem jeito. E aí a fé que Deus plantou no seu coração vai dizer ao seu espírito, tem jeito. Olhe com os outros olhos, creia, não faça conta, não analise, mas tenha um posicionamento de fé, apenas creia. Eu me lembro de um texto no Novo Testamento onde um homem se aproximou de Jesus e os discípulos tentavam expulsar um demônio, e aí eles não conseguiram expulsar. Jesus estava no monte orando, e esse demônio não saía, e aí Jesus desce do monte, olha assim e fala assim, homens de pequena fé, até quando terei que aturá-los? E aí ele olha para o pai do menino, e pergunta, você crê? E aí o pai diz, creio, mas me ajuda na minha incredulidade. E Jesus então repreende aquele demônio, e aquele menino é curado. Não é
Não tem problema você ter uma crise de fé no meio da provação. Mas você precisa permanecer, perseverar e se posicionar em fé. O não desistir, o crer, o acreditar que Deus é poderoso para fazer. A graça de Deus conduziu Gideão a uma batalha. A graça de Deus conduziu Gideão a um lugar onde a sua fé foi provada. Mas a graça de Deus esteve sobre a vida de Gideão, e a graça de Deus está sobre a sua vida e a minha vida, amém? A graça de Deus está sobre as nossas vidas. E por mais que nós tenhamos momentos difíceis, de provação, de luta interior, hoje em dia eu falo que nós vivemos um tempo, irmãos, que a profissão que vai mais dar dinheiro nos nossos tempos chama-se psicologia, né? Porque o ser humano, a cada dia que passa, as lutas são menos exteriores e mais interiores. A cada dia que passa, as lutas são dentro de nós. As lutas, né, são eu comigo mesmo, você com você mesmo. Parece que nós vivemos um tempo em que as nossas lutas, elas são dentro da nossa casa, às vezes no nosso quarto, às vezes no nosso secreto, às vezes dentro do nosso pensamento, num compartimento em que ninguém conhece. E é aí que se manifesta a graça de Deus. E é aí nesse lugar que a sua fé é provada. Tem momentos em nossa vida que você precisa dizer não para você mesmo, ou dizer sim para você mesmo. São lutas interiores que nós travamos, mas que nós precisamos vencer, amém? A graça de Deus, ela vai te conduzir a um lugar de medo, irmão, irmã. Ela vai te conduzir a um lugar de medo, um lugar tenebroso, um lugar onde você não queria estar. A graça de Deus nos conduz a esse tipo de lugar. Um lugar onde nós temos que tomar uma decisão, mas um lugar onde nós sentimos medo daquilo que nós temos que decidir. Medo com relação ao que vamos fazer. E é graça de Deus. Nós temos que começar a olhar a nossa vida pelos olhos da graça. Deus nos conduzindo às vezes a deserto, Deus nos conduzindo a lugares onde temos que tomar uma decisão, mas mesmo tendo que tomar a decisão, nós temos medo de tomar a decisão. Não queríamos estar ali, queríamos fugir daquele lugar, queríamos desaparecer daquele lugar. E olhamos e parece que Deus não está, porque o lugar é de medo, o lugar é de dificuldade, o lugar é um lugar crítico, instável, mas é a graça de Deus te conduzindo àquele lugar, para que você possa sair daquele lugar vitorioso, corajoso, abençoado. Irmão, não desista, porque você está vivendo um tempo não muito favorável às vezes na sua vida, em algumas áreas. Não desista, porque você está num lugar de medo. Se fortaleça em Deus. Busque a presença do Espírito Santo. Mesmo que o lugar pareça ser um lugar onde Deus não está. É a graça de Deus te conduzindo àquele lugar. A graça de Deus, irmãos, conduziu Jesus Cristo à cruz do Calvário. A graça de Deus levou Jesus Cristo para morrer e para sofrer no meu e no seu lugar naquela cruz. E a graça de Deus sustentou Jesus naquela cruz, e a graça de Deus vai sustentar você naquilo que você está vivendo, mesmo que pareça ser uma situação de medo. Amém? A graça vai te sustentar. A graça de Deus, ela sempre vai exaltar o próprio Deus. Você vai estar em uma situação de medo, vai estar numa situação de provação, vai estar numa situação onde você não queria estar, e aquilo tudo é para que o próprio Deus seja exaltado. E tudo isso vira testemunho depois da grandeza de Deus, da maravilha de Deus, de como Deus é tremendo. Amém? A graça de Deus, ela sempre vai exaltar Deus através da sua vida. Mesmo que a graça conduza você a um lugar de medo, a um lugar instável, a um lugar difícil, no final, Deus vai ser exaltado através da sua vida e do momento em que você viveu. Amém? É graça, irmãos. Nós temos que enxergar Deus também nas dificuldades. Nós não podemos enxergar Deus somente nas vitórias, não podemos enxergar Jesus só como um agente da lâmpada. Como que é o nome daquele que você
um gênio da lâmpada, né? Que você esfrega a lâmpada 3 vezes, sai o gênio. Não, esfrega uma vez, sai o gênio, e você tem direito a 3 pedidos. Jesus não é o gênio da lâmpada, amém? Jesus é um ser humano, um homem que nasceu, é Deus que virou homem, nasceu por você aqui na terra para morrer por você e se tornar o seu mediador entre Deus e os homens, mas ele não é gênio da lâmpada. E ele disse: assim como eu sofri, eu venci o mundo, vocês também vão sofrer e vão vencer. A graça de Deus, ela te leva a sofrimentos. Ninguém disse amém. A graça de Deus te conduz ao sofrimento. Ela conduz você ao sofrimento, mas ela te dá a vitória no final, amém? A graça de Deus, ela te dá a vitória. O sofrimento é momentâneo, viu, Alan? O sofrimento é momentâneo, é passageiro, é para tornar você mais forte, como disse o Wilson aqui esses dias na pregação, é para tornar você homem, é para fazer você crescer. A graça de Deus, ela tira você do lugar de conforto, ela coloca você num lugar de medo, coloca você num lugar onde a sua fé vai ser provada, coloca você em um lugar de sofrimento, e depois vem a vitória, vem o seu testemunho, e vem a grandeza de Deus sobre a sua vida, e você cresceu, você é outra pessoa, amém? Eu duvido que você seria a mesma pessoa que você é hoje, se você não tivesse passado alguns sofrimentos, não tivesse passado alguns momentos de dificuldades. E nós precisamos agradecer até por isso. Eu fui fazer uma visita essa semana, um homem, 50 e poucos anos de idade, não dava valor para a família, vivia uma vida de adolescente, andava com uma moto a 300 por hora, em encontros de moto, e um homem que só trazia alimento para dentro da sua casa. Esse homem era assim, amigos e bebida fora, em casa só para trazer alimento, a família, quase não se relacionava, esposa ele sustentava, e ele achava que ele estava bem. Um dia, entrou uma bactéria por uma ferida no braço, e em 2 dias ele estava paralítico, não andava mais. E a graça de Deus colocou ele numa cadeira de rodas. 8 meses se passaram, eu visitei ele. E eu disse: foi Deus que colocou você nesse lugar? Ele disse sim, porque senão acho que hoje eu teria morrido. E eu não conseguia parar para ouvir Deus. E jamais pararia para te ouvir, se não tivesse nesse estado que eu estou. A graça de Deus, ela está sempre pronta a nos abençoar, amém? Talvez o ponto mais importante aqui, irmãos, da mensagem: a graça de Deus, ela sempre vai conduzir você para que você abençoe a vida de outras pessoas. Sempre, sempre, a graça de Deus vai conduzir a sua vida para que você possa ser bênção na vida de outras pessoas. O único motivo de Deus ter levantado Gideão e ter feito Gideão passar por todos esses processos era porque Deus queria libertar o povo dele. Aquilo que você está vivendo hoje precisa abençoar outras pessoas. Porque quando a graça conduz você por um caminho e no final você obtém a vitória, essa vitória ela não pode parar com você. Ela tem que abençoar a vida de outras pessoas. Porque a graça de Deus, ela trabalha na sua vida. Ela prova você. Ela leva a lugares onde você vai crescer, te dá a vitória no final, para que você possa ser um agente de Deus, de libertação, de cura e de transformação na vida de outras pessoas. Deus só levantou Gideão, não foi por causa de Gideão, ou por causa da família só de Gideão. Deus levantou Gideão porque Deus queria libertar Israel. E a Bíblia diz no final do livro de Gideão, no livro de Juízes, no capítulo onde fala da história de Gideão, que houve paz em Israel nos 40 anos que se seguiram a vida de Gideão. Aquilo que você está vivendo, aquilo que você está passando, vai abençoar a vida de outras pessoas. Aquilo que você está vivendo de luta hoje, talvez no casamento, vai ser um testemunho para você resgatar outros casais. Aquilo que você
Você está vivendo de luta, talvez hoje, na área das finanças. Vai servir de testemunho para você dar um testemunho, para você abençoar uma família com uma cesta, ou você abençoar uma vida com o seu testemunho e dizer: não desiste, porque Deus é contigo. Assim como Ele me levantou, Ele vai levantar você. Assim como Ele reconstruiu a minha vida, Ele vai reconstruir a sua. Assim como Ele me tirou da cadeira de rodas, Ele me levantou, Ele me curou, Ele vai curar também você. A graça de Deus, ela sempre vai conduzir você por um caminho aonde a vitória, a sua vitória, vai abençoar a vida de outras pessoas. Que senão você morre no final do desafio, sem cumprir o propósito. Existe um homem chamado Sansão, que viveu tudo isso que Gideão viveu. E no final da vida dele, ele morreu praticamente sem cumprir o propósito. Porque no caminho ele se corrompeu, se casou com uma mulher que não deveria se casar, negou o chamado dele, entregando o segredo dele, e perdeu aquilo que Deus havia dado. E ele ia ser um libertador de Israel, e não o foi. Matou 2.000 pessoas no final, pela graça de Deus ainda, mas nunca libertou Israel. Depois vem Davi e tem que lutar de novo com os filisteus, porque Sansão não fez a parte dele. Mas a graça de Deus está conduzindo você, para que você seja um canal de bênção na vida de outras pessoas, amém? Amém. Quem recebe essa palavra, levanta a mão. Fique de pé em nome de Jesus, vamos orar, porque a graça de Deus está sobre sua vida, e ela vai conduzir você dentro da vontade de Deus, amém? E ela vai conduzir você em vitória. Eu não sei por quantas situações adversas você está passando. Não sei se a sua luta é dentro de casa ou é fora de casa. Não sei se a sua luta ela é interna ou ela é externa. Eu não sei se a sua luta é contra a sua saúde, se a sua luta é espiritual, se a sua luta é física, se a sua luta é emocional. Eu não sei se você tem medo e não consegue enfrentar os seus medos. Eu não sei da sua realidade, mas eu sei de uma coisa: se você permanecer em Cristo Jesus, a graça de Deus vai te conduzir em vitória. Se você permanecer firme com Ele, Ele vai revelar a vontade dEle para a sua vida, e Ele vai mostrar para você as áreas onde você tem medo. Assim como Gideão tinha medo, Ele vai mostrar para você exatamente o poder dEle, e como Ele é grande, e como Ele é poderoso para fazer coisas tremendas. Ele vai te dar um sinal, amém? Ele vai dar um sinal, Ele vai te dar um sinal de que Ele é Deus na sua vida, que Ele é poderoso para fazer você enfrentar e sair dessa situação, desse problema, dessa dificuldade. Amém? Vamos orar, feche seus olhos, vamos orar, vamos clamar para que o Espírito Santo esteja conosco, para que nenhum de nós venha se perder, para que nenhum de nós venha desanimar. Pai, em nome de Jesus Cristo, ore junto comigo, ore, comece a orar aí no seu lugar. Eu não sei da sua luta, eu não sei da dificuldade, eu não sei como você está enxergando tudo isso que você está vivendo. Comece a orar, comece a orar. Mas eu quero te dizer uma coisa, isso é uma oportunidade que Deus está te dando. Deus não está te castigando. O Espírito Santo manda dizer aqui para algumas pessoas: não é castigo de Deus, é graça, é oportunidade. Você não está sendo castigado, você está recebendo uma oportunidade de melhorar. Você está tendo uma oportunidade de começar novamente e fazer tudo certo. Você está tendo uma nova chance, uma nova oportunidade de viver algo que você ainda não viveu. Deus não se esqueceu de você, Ele não está te castigando, Ele está conduzindo você num caminho de vitória. Ele está te conduzindo no caminho da graça. É graça de Deus sobre a sua vida, não é castigo. Deus está melhorando a sua vida e não piorando. Deus está tirando você de um lugar de conforto para colocar você como alguém grande, como Gideão, que marcou a história de Israel, marcou um tempo. O nome dele está registrado na Bíblia.
Deus não está te castigando, Deus está te abençoando. Deus não quer te matar, Deus quer fazer você viver. Jesus morreu para que você viva. Jesus não morreu para te condenar, Ele não veio para te condenar, Ele veio para te salvar. Ele é Salvador, Ele não é juiz. Deus está te conduzindo a um caminho de vitória. Não tenha medo, não retroceda. Peça os sinais que você quer pedir a Deus. Deus está contigo. O que adianta ter as riquezas deste mundo, ou ser honrado por todos, se eu não estiver perto de ti? Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. É a maior riqueza que um homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu sei que tem pessoas aqui, Senhor, que nessa noite, Senhor, vão mudar, Senhor, a maneira de enxergar, Pai, a sua própria vida. Eles não vão mais enxergar, Senhor, as suas vidas, Senhor, como Gideão enxergava. Gideão enxergava dizendo: coitado de mim, estou sofrendo porque Deus me castigou. Mas depois ele mudou a maneira de pensar. Deus, que muitas pessoas, Senhor, que essa noite, Deus, possam, Senhor, mudar a maneira de pensar. Que Teu Espírito Santo venha sobre cada vida. Que Teu Espírito Santo fortaleça essa palavra, Senhor, no coração, na alma, no espírito desse irmão, dessa irmã. Porque a graça do Senhor está sobre a vida dele e dela. A graça do Senhor está sobre as nossas vidas. Porque Jesus nos garante, Pai, ó Senhor, a graça. Pai, então em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos, Deus, viver essa palavra, Senhor, que nós possamos, Senhor, Te adorar, apesar das situações, muitas vezes, Senhor, de confronto, de dificuldade e de medo, que nós possamos viver, Pai, Senhor, essa verdade da Tua palavra, todos os dias da nossa vida, que a nossa vida, Senhor, possa ser uma vida como a de Gideão, Senhor, que marcou o seu tempo, Senhor, que não retrocedeu e que viveu o propósito que o Senhor tinha para ele, de libertar Israel.
Pai, Senhor, que esse teu filho, essa tua filha que está aqui, possa ser um libertador dentro da sua casa, dentro do seu casamento, dentro da sua família, dentro do seu bairro, no lugar onde ele está, ó Senhor, trabalhando, Senhor, nessa cidade. Comece a levantar Gideões aqui, Senhor. Eu sei que aqui não tem 300, mas, Senhor, o Senhor pode começar a levantar 100, 150 pessoas, ó Senhor, valentes aqui, Senhor. Começa a levantar, Senhor. Começa a levantar guerreiros que entendam o propósito. Começa a levantar guerreiros. Começa a levantar guerreiros. Começa a levantar, Senhor, Gideões aqui, Senhor. Homens, mulheres de fé. Começa a encher, começa a encher, começa a encher esse lugar, Senhor, da tua presença. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. Profetiza essa canção sobre a sua vida.